Wilde, a Tatiane está tentando entrar, está com a internet péssima. Mas ela está tentando, viu? Pode começar então, ela autorizou. Ok. Bom, já está gravando, né? Então vamos lá. Então, bom dia a todos, bom dia a todas. Né? Meu nome é Wilde Cardoso, trabalho aqui na Agência Nacional de Águas, na coordenação de marcos regulatórios e alocação de água. E estamos hoje atendendo aqui uma solicitação da presidente do comitê, né, do Verde Jacaré, que solicitou essa reunião para a gente discutir o que foi acertado na reunião de alocação de água do sistema hídrico Miraróis, e que parece que havia um entendimento diferente, né, do que foi colocado aí nos documentos que a ANA emitiu, seja o termo de alocação ou o boletim que a gente encaminha mensalmente, tá? Então, a ideia é a gente fazer uma apresentação rapidinho agora, todo mundo falar quem está presente, e vemos a situação aí do termo de alocação, do boletim, né? Discutirmos aí se tem alguma dúvida e fazer aí a discussão sobre o coordenador da comissão de acompanhamento da alocação de água, né? São esses dois pontos, tá? Então, eu vou solicitar aqui aos presentes que iniciem com a apresentação, para a gente poder deixar registrado. Cristiano, por favor. Bom dia, sou Cristiano Zinato, trabalho com o Wilde e Edgar aí na Comar, aqui na ANA. Obrigado, Cristiano. Aí do DIPIM, vocês podem se apresentar aí? O som está desligado aí, Isaías. Você pode ligar o som? Pronto, Valdinei aqui, o ex-coordenador do DIPIM, né? E aqui está o futuro coordenador, é o Ronaldo, e nosso gerente Isaías. Palavra com ele. Ok, muito obrigado. Então vamos aqui, Edgar, por favor. Bom dia, sou Edgar, trabalho com o Wilde e com o Cristiano na Comar. Obrigado. Edinaldo. Edinaldo Campos, vice-presidente do Comitê de São Francisco, Verde Jacaré, e coordenador da Câmara Consultiva Regional do Médio São Francisco, também membro titular do São Francisco. Obrigado, Edinaldo. Flávia Sodré. Bom dia a todos. Trabalho na Embasa e também sou representante do Comitê dos Rios Verdes de Jacaré. Obrigado, Flávia. Jean Frank. Bom dia a todos, eu sou da Embasa, trabalho aqui na gerência de suporte técnico da Superintendência Norte. Obrigado. Natália. Bom dia, pessoal. Sou Natália, sou daqui da gerência de suporte socioambiental da Superintendência Norte também. Da Embasa também. Da Embasa também, isso. Tá. Odirley. Odirley, isso. Bom dia a todos. Odirley Rocha, gerente da unidade regional da Embasa aqui de Irecê. E Raimundo Bezerra. Bom dia a todos. Raimundo Neto, superintendente de operação norte da Embasa. Obrigado. Simone Sodré. Bom dia a todos. Simone Sodré, fico aqui na regional em Ceabra, que atende também a região de Irecê, e sou membro também do Comitê do Verde Jacaré. Okay. Então, nós vemos aqui que tem os representantes da ANA, né, do DIPIM, da Embasa e do INEMA, né? Nós não temos aqui, e também do Comitê da Bacia do Verde Jacaré, né? Mas não temos aqui os representantes ali do Rio Verde, tá? E nem a presidente do comitê, né? Mas vamos lá. Então, vamos só dar uma passada. O que nós acertamos na reunião? Na reunião lá de alocação e o que está sendo, diríamos, discutido, né? Então, nós temos aqui, vou compartilhar com vocês aqui o termo de alocação de água, tá? Vocês estão vendo aí o termo de alocação? Pode me confirmar? Sim. Okay. Sim, estamos. Ok, então a gente se reuniu, né, no dia 24 e 26 de maio,
essas reuniões foram realizadas por videoconferência. Espero que o ano que vem a gente consiga fazer alguma aí presencial, né? Mas a gente teve uma boa reunião, o sistema hídrico aí, o reservatório está numa situação razoável, né? Com 63 milhões de metros cúbicos aí acumulados naquela época, em 30 de abril, e isso permitia um uso maior um pouco do abastecimento, da irrigação, né? E também do uso do Rio Verde Jacaré. Então, foi acertado que o abastecimento público poderia tirar até 250 litros por segundo, o DIPIM até 520 e 196 para o Rio Verde aí, abaixo, né? E que também que a Embasa deveria manter essa média, né? Mas numa eventual necessidade aí, em função de questões operacionais lá na adutora do Xique-Xique, né, de São Francisco, né, a Embasa poderia também utilizar uma vazão superior a essa de 250 litros, procedendo à imediata comunicação à comissão de acompanhamento. Então, isso foi o acertado, né? E está registrado aqui, né? Foi também informado, né, que essas vazões são vazões médias, ou seja, a Embasa pode variar durante o ano essas vazões, mas desde que fique na média, né, de 250, e que nós temos aí os sistemas de medição, né? O DIPIM faz a medição da água que vai para o perímetro, nós temos o medidor que vai para o rio, e isso tem funcionado. E temos aqui os volumes esperados em função disso, né? Bom, então, esse tipo de acompanhamento, né, sob o ponto de vista das vazões, eu acho que talvez seja o primeiro ponto a gente conversar aqui, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês, né, para a gente discutir esse ponto inicial sobre as vazões, né, o boletim que nós encaminhamos para vocês no mês passado. O boletim desse ano está saindo, ainda faltam os detalhezinhos, né? Mas o que a gente percebeu? Está compartilhando o boletim aí, gente? Tá? Ok? Beleza. Tá ok. Então, assim, o que nós observamos, né, que há aqui uma previsão, que é essa linha azul, né, as vazões, os volumes acumulados estão um pouquinho acima, né, estavam em setembro 4 milhões acima, né, do esperado, né, do planejado, né, e nós tínhamos aqui os consumos, né, acertados. Então, os consumos aqui, nós temos esse formato um pouco diferente este ano, né, dos boletins, mas, ou seja, eles mostram nessa tabela de cima os consumos esperados e aqui embaixo o que está sendo praticado. Então, com relação especificamente à Embasa, nós previmos aqui 250, né, em valores médios, e a Embasa está aqui em junho tirou 75, em julho 67, em agosto 109 e em setembro 158, o que dá uma média, né, da Embasa de 102, né, litros por segundo, que é o que está mostrando nessa figura aqui na parte de cima, tá? Com relação aos usos para jusante, né, a média, vocês vão direto na figurinha aqui em cima, está um pouquinho acima, praticamente é quase a mesma coisa que foi acordado, cerca de 200 litros por segundo. E o DIPIM, que era até 520, está 427, né? Então, esse, diríamos, o primeiro ponto, né, para a gente poder compartilhar com vocês. E eu queria saber de vocês se está tudo ok, se é isso mesmo, por enquanto, se tem alguma dúvida, alguma informação incorreta. Vocês podem me confirmar aí, está tudo ok? Embasa, DIPIM, tudo ok? Parte da Embasa, sim. Maravilha.
Então tá. Então, essa é a primeira questão que a gente queria compartilhar. A segunda, não sei se está compartilhando o termo de alocação novamente? Tá? Tá. Tá Então, sim. eu mudei aqui para o termo de alocação, né? Então, na discussão do termo de alocação, nós tínhamos aqui alguns encaminhamentos, né? Então, o primeiro encaminhamento é com relação à relação dos outorgados no Rio Verde, né? Com os dados cadastrais e de uso, área irrigada, captação, ou seja, isso foi uma demanda aí para o INEMA, e a gente ainda, só dar uma olhada aqui nos compromissos, né? Essa informação da relação dos usuários, ela foi encaminhada pelo INEMA, né? E, ou seja, não tem essa pendência do INEMA, a gente, inclusive, compartilhou com vocês. As campanhas de fiscalização do INEMA também, a gente cobrou aí, estava com atraso, né? Até o mês passado, até como a gente pode ver aqui no boletim, ó, o item 2.2 estava em vermelho, mas hoje a Simone nos repassou e a gente compartilhou com vocês os relatórios aí do INEMA das fiscalizações realizadas em 2019, 2021 e 2022, né, para vocês analisarem para ver se isso aí está ok, né? E teve outros 3 encaminhamentos, né? Um é com relação às restrições de uso no Miroróis, né? Ou seja, mesmo vocês estando utilizando hoje uma vazão maior, mas ainda continua com uma vazão inferior à outorgada, né? Então, a gente encaminhou lá para o setor da ANA responsável para que não fosse feita a cobrança do valor de um percentual lá da cobrança, né, do São Francisco, né? Isso aí foi encaminhado pela ANA. E nós temos aqui as duas pendências, né? Nós temos aqui uma com relação à mobilização dos ribeirinhos para a execução do projeto para limpeza e reflorestamento. A Tatiana, que está aí conosco, né, Tati? Você está aí, presente? Está nos ouvindo, Tatiane? Oi, Will. Opa, na hora que você usar um, você desliga o outro, porque você está com os 2 microfones ligados, tá microfone. Tendo que desligar o áudio do computador para poder usar no celular, porque deu bug nos dois. Eu consegui entrar, mas não conseguia achar o microfone no celular, não aparecia, a tela estava travada. Mas agora eu estou ouvindo você. Bom dia. Tá bom. Bom dia. Então é o seguinte, Tatiana, você nos encaminhou aí um e-mail esse mês agora, nos últimos dias, né? Falando que houve essa mobilização dos ribeirinhos aí para a execução do projeto, né? E que havia uma pendência, né, com relação à continuidade do projeto em função de um determinado usuário que estava impedindo que o projeto aí da Embasa avançasse, né? Conectado a isso, né, foi colocada aí a questão, né, se em função desse não início dos serviços aí de recuperação, se haveria alguma restrição para a Embasa na captação, e foi uma situação que nós não registramos isso no termo de alocação, apesar de eu lembro ter sido debatido durante a reunião, tá? Então, acho que a questão básica me parece que é essa, né? Ou seja, é um projeto, né, que é aí para a recuperação do Rio Verde. Esse projeto foi elaborado pela Embasa, a Embasa fez vários trabalhos, né, que os colegas da Embasa podem detalhar, que parece que há aí algum impedimento, né, para isso. Então, acho que a primeira coisa seria a Embasa esclarecer para a gente como está isso. E o segundo é a gente discutir essa questão de restrição ou não da Embasa em função do não início, do não término aí desse projeto. Eu acho que são as duas questões que eu queria aqui colocar para discussão, que eu acho que são o cerne
da nossa reunião, além da eleição do coordenador, né? Não sei se vocês concordam, então a gente abre aí. Eu acho que eu queria abrir primeiro para a Embasa, né? Para a Embasa falar sobre o projeto, tudo, e depois para a Tatiane aí para falar se há alguma restrição. Ok? Vamos lá. Da Embasa, por favor, Raimundo. Obrigado Vou pela falar presença. e se ele desejar, ele complementa, né? Houve aí a necessidade de liberação das áreas para que a gente pudesse encaminhar o projeto de licitação para a licitação desse projeto. Há de se destacar que o projeto de recuperação de áreas degradadas não é o know-how prioritário da Embasa. A Embasa ela é uma empresa de saneamento básico. Então, é um projeto que a gente considera bem específico para o tipo de projeto que nós elaboramos. O projeto ele foi concluído, né? Foi concluído. Nós sofremos uma alteração na planilha de preço da Embasa, e por conta dessa alteração, o projeto original previsto para R$750 mil, ele chegou a R$1.200.000. E se nós mandássemos com a tabela desatualizada, naturalmente essa licitação daria fracassada, né? Então, nós já encaminhamos esse orçamento revisado para licitação. Existe um setor de licitação da Embasa com as suas devidas prioridades. Nós já pedimos a prioridade para esse processo de licitação. Então, esse certame deve ocorrer ainda em 2022 para que a gente inicie o processo em 2023. Em relação à restrição da Embasa, eu acho que é uma pauta que, da parte da Embasa, não cabe, porque isso não foi registrado, embora tenha sido discutido no termo de alocação original. A Embasa ela está comprometida em fazer a implantação do projeto de recuperação de áreas degradadas, e até mesmo porque a Embasa está captando inferior, né? A Embasa ela só vai chegar próximo desse limite de captação em casos extremos, tanto para priorizar o abastecimento humano, e também a gente considera de que o empenho da Embasa em resolver o problema ele está posto, né? Temos aí apenas uma questão de tempo para que a gente possa concluir esse certame, esse processo licitatório, e iniciar em 2023 a implantação do projeto. Só um esclarecimento, Raimundo. Então, não há nenhum impedimento, ou seja, é só questão de processo mesmo, de contratação. Houve inicialmente um impedimento de um único proprietário, mas a gente depois entendeu que poderia dar continuidade ao processo, até mesmo porque esse convencimento pode ser feito durante a implantação, a execução efetiva do projeto, e mesmo não tendo essa liberação desse proprietário, a gente entendeu que poderia tocar. Ocorre que houve alteração, a planilha da Embasa ela tem sido alterada umas 3 ou 4 vezes por ano, por conta da variação de insumos. Todos os insumos da Embasa, como também de serviços, eles têm sido muito majorados, né? Vocês aí da Codevasf, o pessoal da Codevasf, o pessoal da ANA deve ter conhecimento disso, de variação de preço. Então, não adiantaria eu colocar essa licitação na rua com preços defasados da ordem de quase 50%. Note que está saindo de 750 mil para 1.200.000, ou seja, é uma diferença muito grande. Então, a licitação daria fracassada e a gente teria um tempo maior para requalificar o orçamento. Então, a gente preferiu requalificar o orçamento, isso já foi feito, e a Embasa já encaminhou para o processo licitatório. Ok, muito obrigado, Raimundo. Odirley, gostaria de complementar mais alguma informação? Não, Neto, é só, mesmo como você colocou, por ser um projeto muito específico, né, que não é a nossa expertise, né, então ele trouxe uma série de dificuldades, principalmente na composição de preços, né, várias situações que a gente não detinha a composição de preço e teve que ser ajustada. Então, um processo completamente novo para a gente, isso dificultou um pouquinho mais a nossa vida aí, no sentido de liberar o projeto completo para o processo licitatório. Mas agora acredito eu que é só mesmo uma questão de tempo aí, do pessoal avaliar e marcar a data do processo. Só para você ter ideia, a Embasa ela só tem um engenheiro agrônomo para validar esse projeto, né? Então, quando é um projeto de adutora, é um projeto relativamente simples e corriqueiro para a gente. É escavação, reaterro, assentamento, né? Alguma caixa de registro, ventosa, concreto.
Mas um projeto de recuperação de áreas degradadas, ele é bem específico para nós, empresa de saneamento, e a gente precisa ter muito cuidado para que o certame ele seja exitoso. Mas fica o compromisso da Embasa de investir não mais os 750 mil, mas publicação algo em torno de R$ 1.200.000. Obrigado, Raimundo. Alguém tem alguma questão aí sobre isso? Tatiane, Natália Edinaldo? tinha levantado a mão, não sei se ela foi sem querer. Natália. Ok. Oi, gente. Bom dia. Eu levantei a mão mesmo, mas Raimundo Neto já contemplou o que eu queria falar, viu? Obrigada. Ok. Tatiane? Por favor, Tatiane. Pode falar, Tatiane. Olá, vocês me ouvem? Agora sim. Vocês conseguiram me ouvir da primeira? Sim. Quando você se apresentou, sim. Ótimo. Então, eu entendo perfeitamente as colocações da Embasa. A gente teve a negativa de um dos proprietários, e isso, para quem vai executar um tipo de projeto desse nível, é ruim. Afinal de contas, é um proprietário que tem 3 áreas, né, separadas. 6 lotes. Isso, 3 lotes. Então, 6 lotes, Tati. não, desse proprietário só são 3, os outros 3 são corredores públicos. Aqui no que a gente fez aqui são 6 lotes. De seu Valdomiro. Mas só que quando eu cheguei até a informar isso no e-mail. Vocês colocaram como 6 lotes no total, mas os 6 que estão faltando é porque 3 são dele e 3 são corredores públicos. E aí eu até questionei, precisa da autorização da prefeitura para se fazer essa intervenção nos corredores públicos, porque se precisar, eu vou buscar junto à prefeitura, e isso é simples. A gente consegue de uma forma simples, eu não tive retorno. Então, eu entendo isso, não é uma situação contraditória, porém, a gente teve na reunião de alocação em maio uma discussão sobre isso, e o projeto pretendia ser iniciado ainda esse ano. Então, ao questionar isso no e-mail, quando eu obtive a resposta de que não iniciaria mais esse ano, e sim ano que vem, por conta dessa negativa, então eu precisei comunicar isso à Ana para que a gente honrasse com o termo de alocação, né? E aí também tinha conversado com o INEMA, com Simone, e já tinha sido feito estava na agenda, na verdade, para fazer a fiscalização na área, e ainda não tinha retorno. Vi hoje o retorno, já dei uma olhada na nota técnica, inclusive queria pedir a Simone que, se puder, externalizar essa nota especificamente sobre esse proprietário lá em Miraróis, seria bom para ter um entendimento mais geral, porque eu fiquei com algumas dúvidas. É isso. Ok. Mais alguém quer fazer algum comentário? Simone, alguma questão, Simone, específica aí sobre esse comentário da Tatiane? Não? Oi, Wilde, meu microfone cortou aqui o som, você pode repetir? Eu não queria saber se você tem algum comentário específico com relação a essa fala da Tatiane, sobre a fiscalização. Sim, só um minutinho, deixa eu só melhorar aqui meu microfone, um minuto, que eu estou reiniciando aqui. Natália, enquanto isso, ou seja, essas questões que a Tatiane falou, do número do lote, da necessidade de alguma liberação da prefeitura, tem alguma coisa pendente aí que a Embasa pode necessitar da prefeitura, não? Olha, veja só, como como o Neto já disse, Raimundo Neto já disse, a gente seguiu aqui com o processo independente
da autorização do proprietário, seu Valdemiro, certo? Sim. Esses da prefeitura, para salvaguardar a Embasa, é interessante mesmo que a gente tenha, certo? Não impede o processo licitatório, não atrasa a gente aqui, mas é bom que a gente tenha isso, tá? E aí, em relação àquele do seu Valdemiro, a gente tem que aguardar a questão do INEMA, né? Resolver, ou se a gente não conseguir resolver até o momento que a gente iniciar os serviços, que a gente pensou aqui tecnicamente, que possivelmente, não é uma certeza, óbvio, possivelmente a gente pode contactar outros proprietários com os lotes subsequentes, tá? ao espaço que a gente tinha demarcado. Então, em vez de fazer no seu Valdomiro, a gente faz em outro. Vai ficar a parte do seu Valdomiro lá sem executar, sem cercar, certo? Mas aí, tecnicamente, a gente tem essa possibilidade de estender a área. Não, mas deixa eu só só me esclarecer o seguinte, essas intervenções, elas são no APP? São em APP. Ok. Então, é importante, né? Muito importante a fala aqui da Simone, né? Para ver como que você pode... Você entende? Melhorou, Simone. Só para duas questões, então, Simone. Eu acho que é uma questão. O que está todo mundo aqui querendo é viabilizar e reduzir qualquer, diríamos, dificuldade da Embasa para executar esse projeto, né? Então, a Tatiane lá, ela já vai ver essas questões junto à prefeitura, de alguma necessidade de autorização, e o que acho que está colocado é o que o INEMA poderia contribuir, né, para que essa recuperação de APP pudesse ser feita de forma a inibir aí qualquer atrapalho, né? Qualquer dificuldade feita aí por algum proprietário particular. Então, eu acho que essa é uma questão fundamental. Sim, claro. Então, como foi colocado, houve essa solicitação e essa informação pela própria Tatiane, durante reuniões, ela conversou comigo sobre essa situação desse proprietário específico. Assim, a gente priorizou o atendimento dessa propriedade, foi a primeira fiscalização que a gente fez nessa última etapa. E o que foi identificado em campo? Foi identificado que era um pequeno produtor. Até pela legislação, é um pequeno produtor, porque a propriedade dele é abaixo de um módulo fiscal. E dentro da legislação, dentro do Código Florestal, o decreto que regulamenta o Código Florestal, ele é muito claro quando ele fala da questão de APP. Foi verificado lá que a APP dele, a calha do rio que passa pela propriedade dele, é de apenas 3 metros. E a área dele está antropizada. E pelo decreto que regulamenta o Código Florestal, ele teria obrigação de recuperar a mata ali, né, para ter uma mata ciliar, de até 5 metros. Então, assim, 30 metros inviabilizaria a propriedade. Até porque essa calha do rio, em determinado momento, ele bifurca. Aqui, Tatiana até conversou comigo, informou que houve um desvio do rio. Só que é o seguinte, a gente não... pelo GeoBahia, que é um instrumento legal que a gente utiliza, que a gente faz todas as nossas fiscalizações e que, inclusive, são baseados nos nossos licenciamentos para qualquer ato que a gente regulamenta, foi verificado que esse desvio ele já está reconhecido dentro do GeoBahia, né? Onde ele faz o diagnóstico de recursos hídricos. Então, é como se para o GeoBahia, para a gente, fosse assim 2 rios, entendeu? Então, se for utilizar dessa calha deles de 3 metros em área antropizada para utilizar 30 metros, a gente vai estar inviabilizando a pequena propriedade rural. Então, assim, é algo que a gente não pode fazer com que obrigue o proprietário a fazer isso, até porque, pela legislação, ele não é obrigatório.
claro e evidente que, se for por iniciativa própria dele, se ele quiser utilizar-se do projeto para recuperar 30 metros, ele pode. Agora, sim, é algo que ele tem que fazer de forma que não seja obrigatório, entendeu? Assim, pela lei, são 5 metros. Então, assim, o que a gente, enquanto órgão ambiental, que a gente fiscalizou, aferiu essas informações em campo, e a gente verificou que a propriedade é de pequeno produtor rural, que é de até um módulo fiscal, é de que faça a adequação nesse trecho específico. Eu acho importante que a Embasa e os demais, nós, enquanto membros do comitê, que a gente avalie, verifique esse projeto para verificar se não está infringindo a legislação em outras propriedades. Porque o pequeno produtor, a área, a propriedade que a gente foi, ele não tem o conhecimento, esse conhecimento técnico, né, que a gente tem a nível técnico e de legislação, mas ele falou assim, olha, se eu for tirar 30 metros aqui da calha do rio, do lado direito, do lado esquerdo, e mais no outro trecho onde tem essa bifurcação, eu não vou conseguir fazer mais nada aqui. Na verdade, a gente estaria inviabilizando o pequeno produtor. Eu acho que a gente tem que tentar verificar essa possibilidade de estar tentando readequar o projeto, não deixar a propriedade de fora, tentar voltar à propriedade e informar para ele que não seria essa área toda como foi colocado no primeiro momento. Assim, para a gente é o que a gente tem. A gente vai encaminhar o relatório com todos os dados, né, para o comitê, para a Embasa, principalmente, que é eles que estão nessa responsabilidade de estar à frente do projeto, para que eles tenham conhecimento e até o parecer enquanto órgão fiscalizador, no sentido de que o senhor ele tem a obrigação de que se faça a recuperação de até 5 metros. Isso a gente está baseando e utilizando o Código Florestal e o seu regulamento. É mais ou menos isso que a gente tenta estar colocando agora. Tá bom. O seu som está um pouquinho ruim, mas eu acho que deu para todo mundo entender que há aí uma propriedade cuja obrigatoriedade da APP é de 5 metros, né, segundo as questões legais aí da Bahia, e que vocês vão encaminhar esse material para a Embasa, né? Não é da Bahia, o Código Florestal é federal. Ok, maravilha. Melhor. Então, Edinaldo Campos, por favor. Pois não. Quando fala, o Wilde, do projeto, eu sei muito bem das tramitações de um trabalho burocrático aqui do Comitê de São Francisco. A gente faz uma licitação, dá esvaziada e tal e tal. E a Embasa está coberta de razão, sei como é que isso acontece. Em relação ao proprietário, a Simone foi bem clara que quando a gente, para rever esse projeto, essa questão de 30 metros numa área pequena vai ficar inviável para o nosso produtor, pequeno produtor. Exato. É interessante também que a gente, vamos dizer assim, vou dar um exemplo bem claro aqui, quando a gente começou a executar alguns planos de saneamento básico aqui com recurso do Comitê de São Francisco, teve municípios que não estavam mandando as pessoas para as audiências públicas, para as conferências e tal. E eu cheguei lá no prefeito e falei, prefeito, nós vamos ter que sair do seu município porque não está sendo correspondido. E eu vou ter que comunicar ao Ministério Público essa não, vamos dizer assim, participação. De repente, quando ele se sentiu acuado na fala do Ministério Público, aí já começou a aparecer pessoas para as audiências públicas e conferências. O que eu quero dizer é que a gente tem que rever o projeto e também comunicar ao Ministério Público, né, a não aceitação desse proprietário, desse projeto, desse proprietário na fazenda dele, porque qualquer coisa a gente fica isento de antecipar os fatos, no caso. E, de repente, a gente deixa de fazer essa intervenção nessa propriedade e o Ministério Público cai matando em cima do comitê e da Embasa. Então, antecipa os fatos, fala que aconteceu isso, e nós vamos dar continuidade ao nosso projeto. Era essa a minha informação. Ok, obrigado, Odilei. Só para falar, Luiz, que em relação a essa questão eu não vejo dificuldade nenhuma. A gente só vai fazer aquilo que o comitê orientar, né, em cada local desse aí. Então,
e o INEMA, lógico, juntamente, né? Então, se for 5 metros, faz 5 metros, se for 20, faz 20, enfim. Eu não vejo dificuldade em relação a essa questão, não, aí. Ok, obrigado, Julie. Natália? Pronto, é isso que eu gostaria de dizer. Porque, assim, às vezes, um módulo fiscal, ele varia, né, de um município para outro. Então, assim, se tem essa questão com a propriedade do seu Valdomiro, a gente pode rever, sim, tecnicamente, tá? De fazer a faixa de seu Valdomiro para não prejudicar, isso é bastante óbvio mesmo, viu? A gente compreende isso, claro. E a gente faz a extensão que eu já tinha falado aqui, que tecnicamente a gente pode fazer, tá? Vai para os lotes subsequentes, aí a gente tem que procurar autorização desse pessoal também, etc. Mas isso a gente pode fazer no decorrer do projeto, mesmo o projeto em execução. Ok. Certo? Bom, me parece o seguinte, né, gente, que nós estamos aqui no encaminhamento óbvio, né? Que é o INEMA comunicar aí a Embasa, né? Sobre essa obrigatoriedade. Aí, a Embasa fazer o ajuste no projeto, né? E fazer com que esse processo técnico, que é, né, o inicial, ele não atrapalhe no processo seguinte, que é a contratação da empresa, né? Eu acredito que está simples de resolver isso, e o entendimento nosso é de que se trata de o que a gente chama de fato superveniente, né? Ou seja, a Embasa não cumpriu isso, não foi por uma, diríamos, negligência da empresa, mas por um impedimento, né, que a gente está aqui, eu acho que de forma parceira, né, resolvendo, né? A Tatiane nos ajudando, do seu ponto de vista da autorização da intervenção em área pública, né? O INEMA fazendo essa informação e a Embasa agilizando. Então, eu acho que esse ponto me parece que está encerrado, né? Eu acho que é importante a gente registrar isso, a gente vai registrar isso numa informação a ser compartilhada com todos, né? Mas me parece que eu acho que os encaminhamentos são esses mesmo. O INEMA encaminha para a Embasa a informação, a Tatiane a Embasa solicita para a prefeitura também as devidas autorizações e a Embasa se compromete aí a licitar este ano para iniciar o ano que vem o processo. Podemos encaminhar dessa forma? A parte da Embasa, sim. Ok. Tatiane, pode ser assim, Tatiane, também? Tatiane? Está sem microfone, Tatiane. Está me ouvindo? Estamos. Querem me ouvir? Estão te ouvindo. Então, pode ser dessa forma. Nós temos reunião ainda esse ano do comitê, então a gente pode discutir e deliberar nessa reunião o que será feito, qual a melhor saída, visto que a gente teve uma reunião no início desse projeto, lá em 2019, com os proprietários, está registrado em ata, a autorização dos 30 metros por todos os proprietários, né? Para que a Embasa iniciasse o projeto, a elaboração, a gente precisava ter essa autorização. Então, a gente teve a autorização na época de que fosse feito em 30 metros. Mas, visto que agora tem essa resistência e que a legislação não obriga, então a gente pode rever e deliberar, porque fazer 5 metros, avaliar se é viável, se isso vai surtir algum efeito, ou se é melhor estender para os proprietários abaixo, como foi colocado aí por Natália. Então, a gente pode discutir isso na reunião do comitê, colocar em pauta e deliberar. E aí eu só peço em base que, após isso, consiga, né, essa licitação e início da execução das obras o mais rápido possível. Ok. Tatiane, só uma questão, acho que é fundamental aqui, antes de passar para o Dirley, é que esse processo eu estou entendendo que ele não pode ser
demorado, né? Tá? Então, é importante que essa reunião do comitê a que você se refere, ela aconteça o mais breve possível para não causar nenhum aí atraso maior, né? Sim, Pra... sim. Não, você está programada para o dia 29. Eu estou para soltar a convocatória hoje, que é o prazo limite. É isso. Então, a gente fica, então, com esses acertos aqui, ou seja, esses ajustes aí nas áreas aí, em função desse acordo prévio lá com esse proprietário, vai ser colocado em pauta para ficar registrado, não tem nenhum problema aí com o Ministério Público, nada disso, uma vez que está respeitando a legislação, né? E encaminhar isso o mais breve possível para a Embasa, para poder fazer o ajuste e não ter mais atraso, né? Dirley, você quer falar alguma coisa, Dirley? Não, eu só ia dizer, Wilde, que a gente já disparou o processo, né? Ele não está dependendo mais dessa decisão aí que a Tatiana está falando. Isso aí é uma coisa para a gente levantar já, para na hora do momento da execução, né? Caso seja necessário, a gente já está com isso em mãos. Maravilha. Melhor ainda, Dirley. Obrigado. Maravilha. Mas isso também, ou seja, não impede que todo mundo já providencie o que tem que providenciar, né, Dirley, para vocês não ficarem com a vida mais resolvida, né? Tá? Bom, vamos então para o segundo ponto. O segundo ponto é com relação à eleição do coordenador da comissão de acompanhamento, né? Então, a comissão de acompanhamento, ela foi constituída aqui por esses, vocês estão aí vendo na tela, Edinaldo, Odirley, Valdinei, Tatiane, Isaías, Simone, Maicon e Frairan. Estou entendendo que desse grupo só não estão presentes o Maicon e o Frairan, não é isso? Sim. Wilde, você me ouve? Estou te ouvindo. Só retornando ao primeiro ponto, em relação ao termo de alocação, ao que foi acordado na reunião de maio, de que haveria uma redução na vazão caso o projeto não acontecesse. Mesmo a Embasa não estando usando hoje a quantidade de água limite, mas ficou acordado que haveria essa redução. E então? Acontece o seguinte. Isso foi colocado em discussão, mas isso não entrou no termo de alocação. Não, e não teve esse encaminhamento, não. Alguém levantou essa proposição. Eu e Juliana fizemos a defesa, né? Juliana que estava presente, colega nossa, mas não teve esse encaminhamento final, não. Se a reunião deve estar gravada aí, se a gente quiser, a gente pode voltar lá e dar uma olhada nisso. Deixa eu fazer um comentário sobre isso. E como que funciona aqui na ANA? Né? Esse termo de alocação, ele não é um termo do ILD, né? Ele é um instrumento regulatório formal, né? Assinado pelo superintendente de regulação. Né? Então, o que está registrado nele, o que está escrito nele, é a nossa Bíblia. Tá? Então, ou seja, a síntese da reunião foi colocada ali e foram dados os prazos. A gente não coloca nos termos de alocação, normalmente, né, quais são as penalizações em função de um eventual desatendimento, tá? Porque existem já as penalizações previstas na legislação, tá? Mas isso poderia ter acontecido, mas não houve nesse caso. Né? Então, mais sensível a essa questão que a Tatiana colocou, que eu acho que é relevante, e tendo em vista que o processo já tem mais de 2 anos, 3 anos que estão discutindo essa questão do projeto, né? É que nós achamos por bem fazer essa reunião aqui com vocês. Ou seja, o meu entendimento é de que nós não estamos ferindo nenhuma legislação, não estamos ferindo o termo de alocação de água, tá? Mesmo que haja alguma dúvida aí com relação ao que foi discutido, mas não foi deliberado lá naquele momento em maio. Tá? Então, Tatiane, a nossa posição é seguir o que está escrito, tá? E fazermos cumprir aqui os acordos que são feitos justamente no âmbito dessa comissão de acompanhamento. Eu acho que a comissão serve para isso, né, Tatiane? Para se reunir, ver o que está pendente,
o que um pode ajudar o outro, né? E eu acho que ela está tendo a sua função hoje bem executada, né? Eu acho que hoje nós temos aqui o entendimento exatamente dos problemas, que, a meu ver, é um fato superveniente, ou seja, ela não teria conseguido fazer isso em função desse imbróglio, e a gente vai tocar o barco, né? Eu acho que é isso, fazer agora a licitação acontecer, né? E não ter restrições alguma nesse processo à Embasa, tá? Uma vez que há uma disposição de todo mundo da coisa dar certo, né? Ok? Eu só questionei porque foi discutido, até retornei na gravação da reunião, foi Sim. discutido, foi colocado, inclusive a sugestão era que se reduzisse de 250 para 200, né? Eu percebi isso retornando na reunião que está gravada, e aí eu percebo aqui, então, uma falha na hora da transcrição disso para o termo de alocação, porque a gente, no meu entender, deixou isso acordado, sim, até com um número de redução, que era de 250 para 200, e, no entanto, e está aqui, ó, no termo de alocação, na tabela 5, execução do projeto para a recuperação da mata ciliar nas margens e controle das plantas macrófitas no leito do rio, responsável em base a prazo, outubro de 2022. Então, o prazo para o início da execução estava colocado. E não se colocou aqui a penalidade, mas ela foi discutida e foi acordada na reunião. Não foi, a penalidade foi discutida, mas em nenhum momento foi colocado para deliberação e encaminhamento, Tatiana. Foi discutido assim, realmente, você está certo. Se levantou essa questão, mas em nenhum momento foi encaminhado e deliberado, não. Bom, senhores, é o seguinte, nós estamos aqui na nossa, diríamos, eu acho que, Tatiana, eu acho que a coisa está bem encaminhada, né? Essas questões vocês têm que ficar atentos, inclusive, que quando você recebe o termo de alocação, caso haja alguma discordância, vocês têm toda a liberdade de se manifestarem, e a gente está aberto aqui a fazer alguma retificação caso necessário. O que eu não vejo ser o caso agora, uma vez que as coisas estão encaminhadas e bem encaminhadas, né? Tá? Então, acho que isso fica aí para um aprendizado nosso, para as etapas futuras, né? Porque a gente vai voltar a se encontrar nos outros anos, e aí, caso haja alguma divergência, vocês têm toda a liberdade de questionarem a Ana também, tá bom? Tá? Então, vamos à frente com relação à eleição do coordenador, né? Nós temos, então, aqui Edinaldo, Dirley, Valdinei, Tatiana, Isaías, Simone, Maicon e Frairão. Ou seja, vocês estão aqui em maioria, né? De 8 pessoas, vocês estão com 6 pessoas, né? Me parece que está num quórum adequado para vocês escolherem o coordenador. Alguém tem alguma proposta com relação à coordenação? Edinaldo? Não sei se a Tatiana está com... Quem está com a mão aberta, levantada? Edinaldo e Tatiane, por favor. Vamos lá. No início da reunião, o Valdinei disse que já tem um novo coordenador aí do IPIN, não é isso? Então, sugiro que já coloque o nome dele já para esse processo eleitoral, pode ser? Mas ele enquanto representante do DIPIM, né? É isso, né, Valdinei? Explica melhor para a gente aí. Pronto, abre o microfone. Está pedindo para explicar. Pronto, o Wilde, bom dia a todos mais uma vez. A questão é que houve aqui a reunião do novo coordenador, então temos aqui o Ronaldo, que foi eleito para ser o coordenador do DIPIM. Então, como o Edinaldo falou, pode ser substituído realmente o meu nome pelo nome dele. Botar o nome de Ronaldo Neiva de Souza. Ronaldo Neiva Souza. Qual que é o seu e-mail, Ronaldo? Ronaldo RNS. Ronaldo. RN de navio S. Sim.
arroba e-mail ymil.com. YMAIL. E-mail com Y. Tá. Então, Ronaldo, RNS, arroba e-mail.com. E seu telefone, Ronaldo? 999 50 15 51. 99? 999 50 15 51. Aí é 74? 74, entendi. Ok. Bom, isso aí a gente resolve fácil. Agora vamos ver a questão do coordenador. Alguma sugestão? A sugestão... Tatiane? Eu tenho uma sugestão. Tatiane, a nossa coordenadora. Ok. Tatiane, seu nome está sendo colocado aí. Você concorda, Tatiane, em coordenar essa comissão? Wilde, no momento, eu não estou à disposição, não. Eu vou fazendo essa parte de ajuda aí para tratar nas finanças, como eu fiz agora, mesmo a gente sem estar como coordenador, fiquei nessa missão por estar à frente do comitê. Mas se a gente tivesse uma pessoa para acompanhar isso também, seria melhor e me ajudaria, inclusive. Tem alguém mais aí que se candidata a apoiar, a ajudar a Tatiane? Não? E, Wilde, perdão, a gente está agora em processo, aguardando a renovação dos membros. Então, para o próximo ano, eu nem sei se estarei mais no comitê, porque vai ter eleição de novos membros e eleição de nova diretoria. A prefeitura pode indicar outra pessoa, né, para compor. Ou pode ficar apenas na suplência, né, visto que tem outras prefeituras querendo entrar. Dessa forma, talvez, se o coordenador fosse alguém que provavelmente irá permanecer, ou uma entidade que irá permanecer, seria talvez melhor do que alguém que pode sair nesse processo. A gente deve iniciar a mobilização aí agora, em janeiro e fevereiro, para a renovação dos membros. E Edinaldo? Sabe, Tatiane, ninguém tem certeza se vai voltar ou não para o comitê. Mas até lá, a gente faz um mandato tampão, minha irmãzinha. Ajuda a gente aí. Você tem um tempo, está na área, tem um conhecimento. Faça isso aí. Assuma essa responsabilidade até o final do nosso mandato. Veja aí o que você pode fazer. Naldo, obrigada pela indicação. Mas é porque eu não estou tendo tempo para isso. Eu fiz essa avaliação agora, para você ver, tinha me passado batido na época do termo de alocação, que não entrou com um acordo, essa questão, e agora fiz essas cobranças e vou fazendo isso enquanto estou na presidência, mas é uma coisa que eu estou fazendo no sufoco, porque está muito pesado o que eu estou carregando hoje de trabalho e de comitê para ainda assumir a comissão de alocação de água. Infelizmente, eu não tenho essa condição. Pronto, então vamos lá. Já que você já colocou toda a sua justificativa, eu peço aí a todos. Tem um nome que não está na relação aqui, que não está na lista, que tem feito um trabalho acompanhado dos comitês, que é a Flávia, da Embasa. Ela poderia ser um nome para a gente aí. Pode ser, Wilde? Bom, a Embasa, nesse caso, teria que incluí-la na comissão, né? E ela teria que aceitar isso, né? Então, aí nós só passamos a bola para a Embasa. Odirley, que você... Odirley, porque a Flávia, Odirley, eu vejo aí que ela acompanha o Comitê de São Francisco, acompanha o Verde Jacaré, e seria interessante, né? Veja aí. A questão aí que como é que se diz, que eu levei em consideração, né, que Flávio é um funcionário da Embasa, a gente é um dos interessados diretos, né? Então,
talvez aí possa haver algum conflito de interesse Nós somos interessados diretos, todos nós. e desentendimento aí dos outros membros. Mas se não houver nenhuma contrariedade a isso, eu posso pedir a Flávia para nos dar essa ajuda aí, substituir o meu nome da comissão, até mesmo porque a informação chegando para ela está em minhas mãos também. Certeza, porque também, Odilei, como o Tatiana falou, em janeiro, fevereiro, vai ser a renovação dos novos membros do comitê. Lá a gente faz nova nomeação para esse pessoal. Pode ser assim. Tatiane? Bom, por mim, o nome de Flávia é um bom nome. É uma pessoa que está próxima a gente, hoje faz parte do quadro do comitê, e temos um acesso muito fácil. A minha preocupação é só em o nome dela não constar como representante. Quem constava aí era o de Odilei. Aí é só uma questão legal, se pode ou não. Se puder, por mim, é um ótimo nome. Viu, Wilde? Aí a gente pode, se puder, eu posso solicitar a substituição, até mesmo porque Flávia também é membro do comitê de bacias. Mas aí eu não sei como é que fica essa questão formal aí, para substituição, aí você que pode nos dar essa orientação. Bom, seguinte, essa reunião está sendo gravada, né, Odilei? Então, se a Embasa já fizer essa deliberação aqui, né, para nós não tem nenhum impedimento, desde que a Embasa formalize, né, assim como eu vou pedir para o DIPIM, encaminhando o nome da Flávia, né, o e-mail e o telefone dela, para que ela passe a figurar aí tanto na nova comissão, quanto na lista de e-mails, quanto na lista de WhatsApp, tá? Então, aí eu pediria à Embasa que faça isso e a gente consulta, então, os demais membros aqui para ver se concordam e a Flávia fica eleita aí a coordenadora dessa comissão. Vamos passar aqui em revista, né, como diz o pessoal. Edinaldo, você concorda com o nome da Flávia? Claro, fui eu que fiz a indicação, a sugestão. Odilei concorda. Valdinei, concorda com o nome da Flávia, Valdinei? Valdinei? Tranquilo, concordo sim. Ronaldo também, né? Concordo sim. Ok, então, a Tatiane, concorda? A Tatiane já falou que sim. Isaías, tudo bem, Isaías? Tudo bem, concordo. Simone do INEMA, concorda com o nome da Flávia, da Embasa? Sim, também concordo. De acordo. Ok, bom, então todos os presentes aqui da comissão, né, concordaram. E agora a Embasa ela vai ter, lógico, consultar a Flávia, né? E fazer esse encaminhamento aqui, mas eu estou entendendo que vai ser uma representação institucional, né, Odilei? Então, basta que vocês formalizem. Sim. Pode ser por e-mail mesmo, viu, Odilei? Manda aí um e-mail copiado a Flávia e tal, para a gente já pegar o nome, o telefone, tudo, e a gente já, no resumo da reunião que eu vou fazer logo em seguida, a gente já coloca também essa tomada de decisão, ou seja, todos os participantes acordaram na substituição do nome do Valdinei pelo Ronaldo, do Odirley pela Flávia e na Flávia enquanto coordenadora da comissão. Ok? Lembrando que, como eu disse no início, pode ser um mandato tampão. Na próxima renovação do comitê, vai ter novos membros para essa comissão. Isso mesmo? Você lembra como que funciona? Não, na verdade, a comissão não funciona assim, não. A comissão ela é instituída pelo termo de alocação. Então, certo. o mandato aqui não for membro do comitê, como é que faz? O comitê, ele se manifesta, se for o caso, tá? Solicitando a substituição, tá bom? Ok, combinado. Tá bom? Então, eu acho que era isso, né, gente? Acho que concluímos aqui os 2 pontos, né? Vamos anotar isso, só para deixar bem claro, né, que
há aqui uma concertação da Embasa, do INEMA, da Tatiane, né, do comitê para que o projeto ande, com o compromisso da prefeitura de fazer a análise aí de intervenções na área pública, do INEMA de encaminhar o relatório, da Embasa de incorporar isso no projeto, né, e do comitê de bacia de fazer a tomada de decisão sobre esse ajuste aí nessa propriedade, né? E também a gente vai conduzir conforme está no termo de alocação, uma vez que nós estamos no entendimento é que não há nenhuma negativa de cumprimento do termo, né? Mas só uma prorrogação de prazo, e com relação à comissão, já tomamos a decisão aqui da substituição do representante do DIPIM, da Embasa e da eleição da coordenação, tá bom? Então, isso eu acho que eu resumo, eu acho que a gente podemos encerrar a reunião. Wilde, Fechado? Oi, Tatiane. só uma dúvida, o coordenador, o tempo de coordenação, ele acompanha o termo de alocação 1 ano, é isso? O coordenador ele é eleito junto com a comissão. Então, na próxima alocação de água, ele pode ser mantido ou alterado, entendeu? Ok. Tá bom? Ok? Então, senhores e senhoras, muito obrigado. Acho que fizemos uma reunião objetiva, prática, né? E a gente vai, então, aqui dar encaminhamento ao que foi acertado, tá? Então, eu vou aqui encerrar a gravação.